Bom, a gente vai dar início à nossa próxima apresentação. O próximo palestrante é o Roberto Nalon. Ele é um grande mestre Pokémon aí do nosso TCC. Mas nas horas vagas também ele é doutorando na ciência da computação. Né? Brincadeiras à parte, o Roberto ficou famoso aí no último mês. Ele ganhou a bolsa de pesquisa Google da América Latina. Tinha mais de 500 projetos lá. Ele foi um dos selecionados. O Roberto trabalha na área de mineração de dados e ele vai falar um pouquinho para nós como é que é armazenar e coletar dados da web. Ele tem experiência mais na rede social Twitter. Ele vai falar um pouquinho para nós, como o Roberto. Bom dia, pessoal. Ouvi. Vou testar aqui primeiro. Queria começar agradecendo a introdução do Augusto, né, que tem uma semana que ele falou que ia me apresentar aqui e estava escondendo o que queria dizer. Queria agradecer também o convite dos meninos e da menina, Larissa. Sei que tem vários outros organizadores, né, mas eu tive mais contato com Douglas, Milton e Larissa aqui. Agradecer esse convite para falar um pouco do que eu trabalho, né, assim, uma apresentação mais dinâmica, mais curta, mas uma oportunidade também para falar de algumas coisas que talvez vocês não ouviram ainda e que pode ser uma coisa que seja de interesse tanto para quem está na graduação, para quem está na pós. Como o Augusto disse, eu faço doutorado na computação atualmente e parte do meu trabalho, então, é coletar dados web e o foco do meu trabalho são dados do Twitter. E o nosso interesse é sempre usar esse dado do Twitter para resolver algum problema real. Nem sempre resolver propriamente, mas para dar uma outra visão, para tentar trazer informações a mais para tomar decisões, para que, por exemplo, secretarias de saúde, órgãos públicos sejam capazes de ter uma informação extra para conseguir dar uma nova política pública, uma nova solução para algum problema da sociedade. Para começar essa apresentação, eu trouxe uma frase aqui que eu tirei de uma apresentação do professor Virgílio. O professor Virgílio é professor do Departamento de Computação também, e essa frase está numa palestra dele, de 2010, e nessa época, em novembro de 2010, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web, que é um projeto do Departamento de Computação, ele estava completando mais ou menos um ano. E só um pouco de background antes, todo mundo aqui está mais do que familiarizado com máquina de busca. Hoje em dia, acho que ninguém mais sabe o que fazer, como viver se não tivesse o Google, né? Todo mundo que está na graduação aí, procurar aquela resposta mais rápida para a lista, né? O que a máquina de busca faz? Você passa para ela um termo, você submete um termo para ela, ela vai lá em algum pedaço da internet, tira uma foto do que está lá e apresenta para você. Basicamente é isso que ela faz, né? Ela te apresenta com alguma relevância, né? Olha, dado que você pesquisou aqui, esses termos que você apresentou, o que eu acho que tem de mais relevante para você é essa foto que eu estou te mostrando. E com a evolução da web, porque eles chamam de web 2.0, a gente parou de olhar só para essa foto e começou a olhar para o vídeo do que está acontecendo no mundo, né? Então, é aí que entra essa frase dele, que ele coloca lá na apresentação, que a web é um registro vivo de tudo que acontece no nosso planeta. Não só um registro que você consegue ir lá e acessar o que aconteceu, mas um registro vivo, de forma que você consegue ver o que está acontecendo em tempo real. E aí, eu trouxe um gráfico aqui, que eu vou passar ele rapidinho, dei uma olhada no gráfico. Apertei o botão errado. Olhando para esse gráfico rapidamente, isso aqui é um jogo de futebol, sem pensar em quem está jogando, de quanto ficou o jogo? Todo mundo olhou para o gráfico? Não, né? Vou mostrar de novo, hein? Olha para o gráfico.
de quanto ficou o jogo? 3-1. Por que ficou 3-1? Todo mundo acompanhou aqui os picos, né? A gente tem 3 picos vermelhos e um pico azul. Tudo bem, vocês não sabiam nem que era um jogo de futebol, eu que fiz a pergunta, induzi vocês a responder que era um resultado de um jogo. Mas isso aqui são dados que a gente coletou do Twitter, em tempo real, durante um jogo Brasil e Costa do Marfim, na Copa de 2010. Péssimas lembranças, eu sei, Felipe Melo, Holanda, etc., que já foi apagada pela outra péssima lembrança de 2014. Mas então o que aconteceu? E as boas lembranças da Olimpíada, né? Então, o que é esse gráfico? A gente foi lá no Twitter, coletou uma porção de dados, daqui a pouquinho eu vou falar como que esse dado foi coletado, o que tem nesse dado, o que não tem. Mas o importante é que, se a gente acompanhar a escala do tempo, aí nesse gráfico, eu sei que não dá para ver, mas acreditem em mim, que ele começa na hora do jogo, às 3h30 da tarde, e acaba aqui no fim do jogo, às 5h30 da tarde. E bom, eu tive que pesquisar para lembrar, né? Eu sabia que era 3-1 por causa do gráfico também, mas são 2 gols do Luiz Fabiano e um do Elano, no Brasil, que estão exatamente aqui, e um gol da Costa do Marfim aqui. E aí tem esse pico aqui no final, que a gente mistura as duas curvas, em que, se eu não me engano, o Kaká foi expulso no final do jogo, e etc. Então, se eu não estivesse vendo o jogo propriamente, eu conseguiria olhar para esse gráfico, igual todo mundo olhou rapidamente e respondeu. Bom, por que a gente tem 2 curvas aqui, uma vermelha e uma azul? Além da gente coletar o dado, a gente consegue separar, então, processar esse dado em quais são as mensagens que são favoráveis ao Brasil e quais são as mensagens que são favoráveis à Costa do Marfim. Então, por isso que a gente tem um pico em vermelho na hora que o Brasil faz um gol. A gente consegue identificar quais são as mensagens que foram favoráveis ao Brasil, ou seja, pessoas que estiveram comemorando o gol, por exemplo. Mas, além dessa possibilidade de eu conseguir ver o que está acontecendo em tempo real, bom, antes de eu mostrar um pouco dos desafios, você pode perguntar, beleza, mas eu não precisava coletar o dado do Twitter para eu poder descobrir que o jogo foi 3-1, era só jogar no Google, né? Certo, mas só que tem muitas outras aplicações em que a gente tem esse tipo de interesse. Por exemplo, uma marca de uma empresa, a empresa que vocês estão trabalhando, por exemplo, ela pode querer identificar qual que é a opinião dos usuários em relação àquela marca. Se os usuários estão falando bem, se os usuários estão falando mal, e conseguir discernir isso. Opa, a gente acabou de lançar um produto novo. As pessoas estão falando bem ou estão falando mal desse produto novo? O Boticário acabou de fazer uma campanha, falando Boticário porque teve uma campanha deles aí que deu uma confusão, né? O Boticário acabou de fazer uma nova propaganda na televisão. O que as pessoas estão comentando nas redes sociais? Porque é exatamente isso que eu falei. Essa rede social, Twitter, por exemplo, eu vou falar muito do Twitter aqui, a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo em tempo real. A gente acabou de lançar uma propaganda, acabou de lançar uma campanha. Eu quero saber, os usuários estão aderindo a essa campanha? Eles estão interessados, estão gostando do meu produto? Não estão gostando? Se não estão gostando, eu consigo ir lá nesse dado e descobrir o porquê? Isso está hoje entre a parte de inteligência estratégica de muitas empresas, né? Acompanhar em tempo real o que os usuários estão falando para eu poder saber como que eu tenho que movimentar, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que agir. Certo? Bom, mas por outro lado, tem uns desafios, né? Se eu tivesse, ao invés de mostrar o gráfico primeiro, mostrado essa nuvem de palavras aqui mal organizada, ninguém ia saber de quanto foi o jogo. Se você procurar ali cuidadosamente, você vai achar um cala-boca Galvão, né? Juiz ladrão, e aí eu não consigo nem saber se juiz ladrão é contra Brasil ou contra a Costa do Marfim, e etc. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então não tem só a parte boa da gente conseguir olhar tudo o que está acontecendo, mas tem também a parte complicada, a parte dos desafios, de como lidar com isso com esse dado que a gente consegue obter do Twitter, da web, ou enfim, outras redes sociais, Facebook, Instagram, etc. Só para dar um panorama um pouquinho maior da complexidade, do tamanho do desafio, isso aqui é uma imagem que tem um blog dessa empresa chamada Domo.com, e todo ano eles fazem isso, eles coletam dados de diversas redes sociais e fazem esse negócio que eles chamam de Data Never Sleeps. Então, basicamente, tem um laser aqui. Então, isso aqui seria
cada minuto do dia no ano de 2015. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente vai focar aqui no Twitter, usuários do Twitter enviam 347 mil tweets a cada minuto. Então, isso é uma massa imensa de usuários enviando tweets a todo tempo, né? Usuários do Facebook dão like em 4 milhões de posts e assim por diante. Então, você imagina que se eu fosse coletar só 1 minuto desse dado, já seria uma enormidade, né? Então, e aí eu quero coletar só aquele que me interessa. Do que me interessa, eu tenho que separar um pouquinho ali, porque pode ter um ruído que não está muito relacionado com o que eu quero. Então, tem todos esses desafios. Estou mal aqui nesse negócio. Então, quando a gente está falando do Twitter, ainda falando de desafios, para falar um pouco, eu acho que o Geraldo até perguntou, acho que a plateia aqui, a maior parte é estatística. Alguém já brincou de coletar um dado do Twitter, alguma coisa assim? 3 países não conta, né? Larissa também não conta. Então, aí eu fui lá, então eu estava preparando a apresentação, aí eu queria mostrar, então, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é a diferença entre esse dado que a gente tem na web e aquele dado que a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Aquela tabela padrão, que a gente tem as variáveis em cada coluna, indivíduos em cada linha, e aí a gente quer tirar a frequência de alguma coisa, fazer um gráfico, fazer uma tabela, fazer uma regressão, etc. Esse dado que a gente está mais acostumado, né? Então, esse dado web, ele tem um formato um pouco diferente, né? Eu fui lá e fui preparar a apresentação. Quem viu o Masterchef viu, quem não viu já vai tomar um spoiler agora. E quem ganhou a final do Masterchef terça-feira foi o Leonardo. E aí o perfil do Masterchef Brasil postou esse tweet aqui. Vocês conseguem ler, está escrito: parabéns, MC3 Leonardo, o troféu Masterchef BR é seu. Então tem algumas coisas interessantes aqui que a gente já está tão acostumado com o Twitter que às vezes a gente acaba passando batido, né? Então a gente tem o texto do tweet, tem quem submeteu esse tweet, tem uma menção aqui ao perfil do Leonardo, que a gente acaba passando batido, porque já está acostumado a ver isso sempre. Tem uma hashtag MasterchefBR aqui e tem uma imagem. Certo? Então esse é o tweet que a gente conhece propriamente. Quando a gente vai lá e utiliza, a gente vai falar um pouquinho de como que o Twitter disponibiliza para eu poder pegar esse dado. Quando eu vou lá e... Deixa eu voltar aqui, está ficando meio escuro. Quando eu vou lá e coleto esse dado, então, eu vou lá, olho para esse tweet, eu fui lá, escolhi, sabia o ID do tweet, com esse ID do tweet eu consegui, usando um programinha, ir lá e coletar. O que vem para mim é isso aqui, ó. Estão conseguindo ler aí? Nem eu. Então, é exatamente isso, né? Então, é esse dado num formato bem diferente do que a gente está acostumado. É, basicamente, um arquivo texto. Imagina que a gente tem só um tweet, né? Ele é um documento. E esse documento tem uma série de informações associadas aqui. Algumas delas você não está nem conseguindo ver aqui no tweet. Muitas vezes você passa batido por ela na hora que você olha. Então eu vou, só para citar algumas para vocês, por exemplo, lá em cima, onde eu sei que nenhum está dando para ver, mas acredita em mim, a gente tem, por exemplo, um ID. Esse ID é o ID associado ao tweet. Cada tweet vai ter seu ID único, né? Como eu falei, eu procurei esse tweet, pelo ID dele eu consegui ir lá, através da API, vou falar o que é isso já, consegui coletar esse texto. Logo em seguida eu tenho texto, tenho aqui text, eu tenho texto que foi postado no Twitter. Tenho também um campo aqui chamado hashtags, onde ele me mostra, por exemplo, aqui, ó, como texto, Masterchef BR. E ele me fala ainda o índice, em que posição do Twitter começou essa hashtag, em que posição ela acabou. Você sabe que o Twitter tem uma limitação, né, de 140 caracteres, então, em geral, a gente tem esses textos curtos. Se eu tivesse 2, 3, 4 hashtags, elas iam estar todas listadas aqui, e aí você começa a perceber um pouco dos desafios e o formato desse dado, né? Eu tenho um tweet que ele pode ter uma hashtag, eu tenho um tweet que pode ter nenhuma. Tem alguns tweets que podem ter 10 hashtags, né? E assim por diante. Então, aí começa o desafio, por exemplo, de como seria possível modelar esse dado aqui naquele formato padrão que a gente está conhecido, que a gente está mais acostumado, de tabela, né? Ora a gente tem 3 hashtags, ora a gente tem 4, ora a gente não tem nenhuma. Como que eu ia modelar isso no meu dado? Quantas colunas eu ia ter que separar para colocar
essas hashtags. Então aí é que surge esse formato aqui chama JSON. Então toda vez que você vai lá e coleta um tweet, ele vem um documento, que é um formato JSON, que é nada mais do que esse texto aqui. E ele tem esse formato hierárquico que vai te permitir acessar algumas coisas que são do seu interesse. Então aqui ele fala também, tem um user mention aqui. Lembra que eu falei que mencionou o perfil do Leonardo aqui? Então ele aparece aqui, ó. Esse tweet ele mencionou esse perfil, o nome desse perfil que aparece lá, né? É esse daqui, é o screen name, né? Aparece aqui está o ID desse usuário, etc. Se tem uma foto associada aqui, que eles mostraram, então vai aparecer nesse documento também. Eu não tenho a foto aqui, mas olha, ele me dá a URL dessa foto. Eu posso ir lá, se eu quiser, recuperar essa foto também, através desse endereço. E aí ele me fala também outras coisas, quais os formatos que eu posso pegar essa foto, quais os tamanhos, etc. Enfim, uma massa de informações. Cada tweet desse, ele ocupa em média 4 KB. Então, se você fizer a conta aí na sua cabeça de quanto você tem de memória no computador, à medida que você começar a coletar muito tweet, né, pensa na final do Masterchef aqui, que eu lembro lá, estava assistindo, né, 1h da manhã eles enrolando para terminar, mas mais de 1 milhão de tweets. Imagina que isso rapidamente vai crescendo de volume e começa a ficar difícil também armazenar isso, né? Então, como eu falei, esse formato do JSON, ele surge exatamente, já tem um pouco de tempo, né, não é uma novidade, mas ele surge exatamente porque modelar esse dado, né, esse formato de texto, com informações hierárquicas, naquela tabela que a gente está mais acostumado, seria uma tarefa muito difícil, ou até uma tarefa nada natural, né? Se você tentasse ler a tabela, você não ia entender nada. E aí, só para simplificar, porque lá a gente estava conseguindo ler nada, eu fiz um mini JSON aqui do evento. Né? A gente poderia ter vários eventos do Stacks for Good. Cada evento desse seria um arquivinho JSON desse. Certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, o nome do evento, qual é hoje? Sim, uma variável aqui, lógica, a edição, onde é que ele está acontecendo, organizadores aqui, os dados são fictícios da idade, tá? Porque eu não vou revelar a idade do pessoal. Eu sei que tinha mais gente na organização, tá, gente? Desculpa, mas é porque para caber aqui na tela, coloquei só os dois. Então a gente tem essa estrutura hierárquica. Num próximo evento do Stacks for Good, eu vou ter esse mesmo arquivo aqui, mas os campos podem mudar, né? Eu posso ter 2 organizadores, no próximo eu posso ter 3. Vocês vão ver que organizadores aqui, ele é uma lista, né, indicado por esse colchete aqui. Então eu posso ter 2 em determinado evento, posso ter 3, 5, e aí essa quantidade pode ir mudando, e isso é perfeitamente adequado aqui dentro desse formato, certo? Mas e aí, e esse tweet real que a gente estava falando? O que tem nesse tweet real que a gente pode, que é útil para a gente, né? Tá aqui, eu sei, de novo, impossível de ler, mas acreditem em mim quando eu for falando aqui. Então aqui eu peguei um tweet de uma coleta que eu faço, que está relacionado ao meu trabalho, que são dados do Twitter que mencionam dengue. Então o indivíduo vai lá e posta alguma coisa que tem no texto, por exemplo, o termo dengue. Ele pode falar, hoje eu fiquei em casa, estou com febre, dor de cabeça, acho que eu estou passando mal, devo estar com dengue, por exemplo, né? Então a gente vai lá e coleta esse tweet. E aí o que esse tweet tem? Bom, ele tem um ID único que vai servir para eu poder acessar esse tweet novamente, se eu quiser. Ele tem quando esse tweet foi enviado, e isso é a parte importante do negócio, né? Lembra que eu falei que eu quero ver o filme, ao invés de só ir lá e tirar uma foto do que está acontecendo? Então, esse created aqui, que é um campo do tweet, vai me dar exatamente esse tempo. Esse tempo está no formato meio estranho aqui, não está naquele formato data-hora. Então, mais uma coisa, né? A gente tem que estar sempre processando essas informações aqui. Nada vem, não tem almoço grátis, né? Então essa parte do tempo é muito importante. Eu quero saber, por exemplo, será que tem algum período do tempo em que as menções, a dengue, ela sobe muito? Então, quer dizer, será que essas menções subindo muito estão associadas também à quantidade de casos subindo? O que mais que a gente tem? Se ele mencionou alguém, não mencionou, hashtags. Esse tweet aqui, por exemplo, não tinha nenhuma, tem uma lista vazia aqui. Gel, aqui eu peguei seu tweet que eu queria mostrar para vocês também, né? O Twitter, vocês mexem no Twitter aí, você sabe, na hora que ele retorna para a gente, tem 3 formas de localização que vocês podem setar, né? Vocês tweetam do aparelho celular,
podem habilitar o GPS e a gente vai receber esse GPS. Pode ser uma localização que você citou, um monte de meninas colocam que moram no coração do Justin Bieber. Ou pode ser uma localização que é sugerida pelo Twitter através do seu endereço IP. Então o Twitter acha que você está em Belo Horizonte, você vai lá e aceita aquele endereço. Então aqui, por exemplo, eu peguei um tweet que tem, eu tenho um campo gel, o tipo é ponto, então eu tenho a coordenada geográfica do usuário. Então está aqui, latitude e longitude daquele usuário. Então eu sei exatamente onde é que foi que aquele indivíduo tweetou. Então, além de eu saber o tempo, eu sei também onde é que ele está no espaço, né? Então eu tenho condição de ver, será que essas menções no Twitter, a dengue, estão crescendo muito no Twitter? Tá, mas estão crescendo de forma espalhada, estão crescendo em algum lugar específico? Será que essa possível correlação com a incidência está só no tempo, está no espaço também, certo? E aí, vocês melhor do que eu vão saber modelar isso muito bem, né? Mas, para chegar lá na parte da modelagem, tem que passar aqui pela coleta, pelo armazenamento, pelo processamento, certo? Então a gente tem aqui também, a cidade, porque o Twitter resolveu aquela geolocalização, tem o texto do indivíduo, e esse texto muitas vezes também é importante, porque eu quero processar esse texto, e aí eu quero saber, deixa eu ver o que ele falou aqui, o WhatsApp mais parado que a água de dengue. Não está diretamente associado com pessoas sendo infectadas pela doença, né? Está mais com uma piada, etc. Então também está aí um pouco do desafio, né? 20% de tudo que a gente coleta de dengue é piada, tá? Coisa do tipo, Cristo Redentor não pega dengue, porque o sangue de Jesus tem poder. É daí para lá. Então, está aí também um pouco do desafio, que é como que eu faço para processar esse texto e conseguir identificar quando que o usuário teve realmente uma experiência com a doença, ou ele está fazendo uma piada, ou ele está só simplesmente passando informação para frente. Olha, minha cidade registrou 1000 casos de dengue essa semana, estou preocupado, coisas desse tipo, certo? Então, e aí tem vezes também que essa informação não quer dizer que ela é inútil não, tá, gente? Às vezes o cara faz piada sobre dengue, porque o meio que ele também está afetado pela dengue, então ele não faz uma piada de dengue aleatoriamente. Então, se eu souber ponderar isso adequadamente, pode ser útil também na hora de fazer uma previsão, etc, certo? Outra coisa muito interessante, a gente consegue aqui, a contagem de seguidores e de pessoas que seguem esse usuário, né? Isso é muito usado pelo pessoal que gosta de fazer análise de redes complexas, saber como é que o usuário se comporta na rede, se ele influencia muita gente, se ele não influencia. Se eu tenho um usuário que influencia muita gente, pode ser interessante colocar um dinheiro nele para ele fazer uma propaganda da minha marca, para ele fazer uma propaganda da minha empresa, analisar como que essas conexões são feitas na rede, como que, por exemplo, o comportamento do indivíduo muda à medida que ele adquire mais conexões na rede. Será que à medida que ele começa a ter mais amigos, ele passa a ter um comportamento diferente, ele passa a escrever textos diferentes, enfim, todas essas análises possíveis. E aí, assim, imaginem que tudo isso que eu estou falando é que nem o Marquinhos falou aqui, né? São projetos que envolvem um monte de gente. Bom, eu sei coletar esse dado do Twitter e ver quantos seguidores o cara tem, ver como é que isso se comportou no tempo, se ele foi adquirindo mais seguidores. Eu não sei falar do perfil psicológico do indivíduo, né? Se o comportamento dele mudou. Eu sei analisar o texto e tirar algumas métricas, etc. Mas aí eu preciso da ajuda de um psicólogo, outra pessoa assim, para poder complementar a minha análise, certo? Então aí, só para a gente completar aqui, eu não estou enxergando aí também, a description do indivíduo, o nome dele lá, etc. Eu sei que vocês queriam ver esse tweet também, e eu trouxe ele aqui. É esse nosso colega ali, é o... como é o nome dele? De boa mesmo. É o nome do perfil dele, de boa mesmo. Então tá aqui, o WhatsApp mais parado que dengue e o Twitter também, né? Parece que tem muita atividade no Twitter. Então, 5 minutos aqui pra gente, vou dar uma corridinha, mas, então é isso, gente, a princípio, né? Queria que vocês tivessem em mente primeiro essa coisa bom, eu tenho muita oportunidade com esses dados, tem muita coisa que eu posso fazer, tem muita coisa que eu posso analisar com esses dados, mas também tem um monte de coisa que eu preciso fazer antes de chegar. Bom, esse tweet aqui, imagina que eu tenho uma série de tweets desses, no final das contas eu posso conseguir fazer ele virar uma tabela daquela que a gente está acostumado. Eu quero fazer uma regressão, por exemplo, para estimar a quantidade de casos de dengue. Mas primeiro eu tenho que coletar esses tweets, fazer uma contagem, separar no tempo, separar no espaço, etc. Até eu conseguir ter aquele dado que eu vou modelar, aplicar a técnica que eu desenvolvi na minha iniciação científica, no mestrado, etc. Certo? Então tá.
Só para dar uma ideia bem rápida aqui, que eu tenho mais 5 minutos, o que o Twitter disponibiliza para a gente, então, para a gente conseguir coletar esse dado? O Twitter ele tem uma API. O que é uma API? A API é um túnel entre alguém que está querendo um serviço e alguém que está fornecendo esse serviço. Quando você está jogando lá seu Pokémonzinho, está lá no Pokémon, procurando tal, você está andando em cima do mapa, né? Esse mapa ele não está ali por acaso. A empresa que criou o Pokémon GO, ele teve que mapear todo o planeta de novo para poder jogar Pokémon GO. O que ele faz ele usa uma API do Google Maps. Através dessa API, ele consegue diretamente usar a informação que o Google Maps provê, que é o quê? Geolocalização, mapa, eu consigo, o seu GPS mapa, eu consigo colocar você em cima dessa informação que o Google Maps me mostra, certo? Então aí o Twitter tem uma API assim também, que é um túnel entre você e o que está sendo a chuva de tweets que está acontecendo lá de lá. E aí ele tem duas APIs propriamente. Uma API recebendo de REST e a outra streaming. A API de REST, em geral, ela vai te dar informações do que já aconteceu. Você consegue ir lá e coletar, quero coletar a timeline desse usuário. Eu tenho uma quantidade de usuários, o país faz isso, né? Eu tenho esses usuários aqui, eu quero coletar a timeline deles, ver os tweets deles, né? Eu quero coletar os amigos deles. Eu tenho esses usuários, quero coletar todos os seguidores deles. Então eu vou lá nessa API de REST e ela vai fornecer isso. Posso fazer uma busca com alguns critérios nesse dado também. E aí essa busca vai me retornar. Tudo isso tem um limite também, tá, gente? Nem tudo é maravilha, né? Tudo tem limite. Cada requisição que eu faço, eu quero pegar 2.000 seguidores desse indivíduo, mas o Twitter só me retorna uma pequena porção disso a cada tempo. Na streaming, eu tenho tudo. A streaming é que é aquele vídeo que eu falei, né? Tudo que está acontecendo no momento. Eu coloco lá as hashtags que eu quero seguir. Eu quero seguir MasterChef BR. Então todo mundo que está tweetando MasterChef BR vai aparecendo ali para mim. Também tem um certo limite. 1% de todos os tweets que são submetidos no mundo é o que você tem acesso. Se começar a estourar esse 1%, acesso de graça, tá? Se você quiser pagar, você consegue mais coisa. Mas aí 1% é o limite. Se começar a estourar esse 1%, você vai começar a receber umas informações, uns warnings de que você está perdendo dado. Tá? Também está em 1 minuto, 2? Tá, estou terminando. Então o que a REST tem? O que eu consigo coletar lá? Os tweets, timelines, seguidores seguidos, geolocalização. Eu posso fazer no search, né? Eu posso pegar por algum boundbox, etc. Boundbox, eu marco uma área no mapa que eu quero pegar todos os tweets que vieram de lá num determinado tempo, né? Enfim, é meio complicado quando você usa a busca do Twitter, tem umas restrições, mas, enfim, é possível. Na streaming, eu tenho basicamente 4 parâmetros que eu posso setar lá. O follow, eu posso colocar aqui usuários que eu quero seguir. Aqui é um exemplo de um usuário, acho que até aquele nosso colega do exemplo anterior. Eu posso colocar aqui vários indivíduos que eu quero seguir. Posso colocar também quais são os termos que eu quero seguir. Eu ia fazer um teste aqui, mas sabe como é que é a lei de Murphy? A chance de dar errado era altíssima, eu não fiz. Que era pedir para vocês tweetarem alguma coisa com a hashtag status for good. Eu fiz um código ontem de madrugada e não vou usar. Para vocês recuperarem tudo que fosse para vocês tweetarem com status for good, eu ia mostrar na tela o tweet sendo coletado, mas lei de Murphy, né, vai dar errado. Então, enfim, você pode colocar aqui até 400 termos que você deseja seguir. Então, eu sigo lá no meu caso, né? Sigo Dengue, a Aedes, a Egypt, enfim, para cada coleta que eu tenho interesse, eu tenho outro projetinho que é seguir outra condição de saúde, né? Ou tem um projeto que eu quero analisar como é que está a condição da mobilidade urbana, então eu vou seguir algumas informações de trânsito, né? A minha empresa quer seguir as pessoas mencionando a marca, né? Eu quero saber se está bom, se está ruim, então vou colocar aqui os termos, né? Então, tá. Posso fazer o que eu falei, né, de localização também no streaming, ou posso filtrar isso por dicionário, né, por linguagem. Quero pegar só os tweets em português, etc. Estou acabando. Não desistam. Então, um exemplo muito rápido do que é possível fazer. O Observatório da Dengue é um dos projetos que eu trabalho, que a gente coleta esses dados, então, e o objetivo é estimar a incidência de dengue nas cidades brasileiras. A gente já viu que a correlação desses dados do Twitter com o que acontece de verdade nas cidades é muito alta. Né? Então, os dados, o interessante é, os dados reais de vigilância epidemiológica tradicional, ele é muito demorado para se obter. Tem que ir aqueles carinhas, né, que vai na casa de todo mundo lá, ficar coletando indicadores, etc., ver se tem larva, se não tem larva, monitorar a quantidade de casos que estão acontecendo. Isso é meio demorado.
Então, assim, em geral você tem um atraso muito grande, aquele negócio que o Geraldo falou, né? Você acaba conseguindo prever o passado. E aí, com o Twitter, por exemplo, você tem uma chance de dar uma informação em tempo real. Não quer dizer que vai resolver todos os problemas, mas é uma informação a mais para os políticos, etc., secretário de saúde tomarem uma decisão. Larissa está me olhando feio, estou acabando. Aqui é um exemplo do nosso sistema lá, essa aqui é uma versão antiga. De novo, né, eu queria coletar um exemplo aqui da versão nova, mas só aparece aqueles tweets que você não pode mostrar aqui na hora, sabe? Então aí eu peguei um antigo mesmo, que já é um tweet que pode, né? Gente, novidades, estou com suspeita de dengue, só o que me faltava agora, né? Então um tweet ali vindo do Rio de Janeiro, etc. Então o Observatório da Dengue faz isso em tempo real, a gente coleta, localiza as mensagens, e aí a Secretaria de Saúde, Governo do Estado, etc., eles podem entrar lá, acessar, ver como é que está a estimativa do crescimento de menções à dengue no Twitter, como que isso está correlacionado com os casos, etc. Tinha um outro exemplo aqui. Aqui eu vou passar muito rápido, então. Observatório de investimento, a gente faz uma coisa muito parecida, monitora, por exemplo, como é que o pessoal está falando sobre alguns tipos de ações na Bolsa. Né? E aí saber, porque a gente sabe também que a Bolsa não está só relacionada com o que está acontecendo lá, né? O que acontece no mundo também influencia. Então a gente quer saber como que as pessoas estão se comportando, o que eles estão falando, etc. Observatório do agronegócio, a gente monitora algumas commodities, né, para saber como é que está a questão do crescimento, aqui tem uns nomes bonitinhos em cima, né, situação econômica, como é que está o funcionamento daquela commodity, está crescendo, está caindo. Observatório do trânsito também, a gente tem uma parceria com a Fiat, que a gente coleta, e tem objetivos variados, para saber como é que estão as condições de mobilidade urbana, tráfego, saber como é que estão as menções às marcas também, se as pessoas estão gostando dos carros, não estão gostando dos carros, estão reclamando muito, etc. E aí tem também, a gente coleta não só dados do Twitter, mas também notícias de portais, etc. Eu falei muito aqui sobre Twitter, mas assim, a gente tem uma enormidade de outros dados na web, para que vocês forem lá, o Geraldo falou aqui do cara que trabalha no New York Times, né? Aí eu lembrei, o New York Times tem uma API também, você pode ir lá, aí você tem a API, você consegue conectar, baixar todas as notícias que você quiser, de formas variadas, você quer seguir as notícias que estão acontecendo em tempo real, ver quantas pessoas estão lendo, quantas pessoas não estão lendo, saber se as notícias são mais para ruim ou para bom, né, se as pessoas estão falando mal ou bem, etc. É isso. Desculpa a correria no final, mas perguntas? Você podia comentar um pouco a questão de tamanho de arquivo para... Eu achei muito interessante, eu tenho curiosidade sobre essa parte de eu ter informação no Twitter. Você falou em 4 KB? Isso. Aí como é que fica isso na prática? Eu não sei quantos tweets são tweetados por dia no mundo, não tenho ideia. Tá, eu também não sei. Mas um tweet, ele em média tem 4 KB de informação no formato texto, né? Você tem aí a quantidade vai depender do que você está coletando. Igual eu falei, você tem um limite, né? Você consegue, se você estiver coletando por termos, por exemplo, eu coleto a dengue. Se a quantidade de dimensões começar a subir muito e isso exceder 1% do total de tweets que estão sendo mencionados naquele momento, o Twitter começa a não me entregar esses dados. Então suponha que no mundo você tem 1000 tweets, vamos ver se eu sei usar uma conta de proporção aqui. Você tem 1000 tweets sendo enviados, e aí se 10, até 10 estão mencionando dengue, você ainda consegue coletar. Se começar a subir muito, 20 tweets mencionando dengue, você vai começar a perder alguns dados. E o Twitter vai te avisar, olha, nessa última leva aqui, eu deixei de entregar para você 10 tweets, porque excedeu a quantidade. E você vai continuar coletando. É como se você estivesse conectado no Twitter, lá tivesse uma conexão HTTP, como se você estivesse baixando um arquivo infinito. Você vai ficar lá coletando esse dado para sempre, né? A todo tempo o Twitter vai ficar te mandando. Então você precisa ter uma infraestrutura para conseguir armazenar. Então isso vai depender muito do que você está procurando. Se você está procurando, igual a gente ia fazer aqui, né? Hashtag Status for Good. Você colocou para coletar, você vai receber tudo. Porque provavelmente só quem está aqui nessa sala, a menos que tenha uma hashtag dessa pelo mundo perdida, você provavelmente vai coletar tudo. Agora, se você está na final da Copa do Mundo e você tem um hashtag World Cup, já estou descendo. Você tem um hashtag World Cup, possivelmente você vai começar a perder tweet, né? A gente coleta também dados de Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Olimpíada, etc. E invariavelmente você perde dado porque excede a quantidade. Sobre tamanho, só para você ter uma ideia, eu
um arquivo só de tweets geolocalizados de 2015, todos os tweets geolocalizados do Brasil. O geolocalizado é interessante porque mais ou menos 1% de tudo que é tweetado é geolocalizado. E é exatamente 1% que você pode coletar. Então, o geo você praticamente coleta tudo que existe, né? Você perde uma quantidade bem pequena. E aí eu tenho esse arquivo do Brasil todo, eu seto lá então, boundbox em cima do Brasil, tudo que pegando o território todo, claro que pegam umas bordas para fora, né? Depois a gente processa isso e separa. Então eu pego tudo que vem de lá de dentro. Para 2015, são mais de 100 milhões de tweets em 2015. Esse arquivo dá 300 GB de memória. Então você tem que ter um HD capaz de ter uma infraestrutura razoável para isso. E processar isso também não é simples, né? Porque vocês viram que vem aquela pancada de texto. Aí eu tenho 300 GB de texto. Não dá para eu abrir isso no meu bloco de notas. Não vai funcionar. Vai travar tudo e desligar o computador, né? Então, assim, você tem que ter uma forma de processar isso, né? Em geral, a gente faz isso usando o utility bash, etc. Obrigado. Acho que pode agradecer de novo. Quem tiver mais perguntas pode procurar o Meu e-mail está aqui. Quiserem dúvidas, informações, reclamações, podem me mandar.